Êxodo 16:3 diz assim: disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Obrigado, Senhor, por este culto, por tudo nós te agradecemos. Pedimos continue com as nossas crianças, abençoando-as com teu poder e dando para elas também as boas notícias que salvam. Senhor, cuide dos nossos pequeninos e dos professores que lá estão. E continue conosco nesta hora, preparando-nos para a ceia do Senhor, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Iniciaremos hoje uma série de mensagens que chamei de Quando. Quando? Em relação ao tempo, em relação à estação, em relação a um momento. Para pensarmos nesses muitos momentos, quando o que sonhei não aconteceu, quando o que eu quero não acontece, quando. A primeira dessas reflexões eu chamei de quando não está bom o bastante. Quando levamos a nossa vida com responsabilidade, ao invés de deixá-la nos levar como o nosso próprio cancioneiro popular canta, nós percebemos que há divisões dentro da nossa vida do tempo que vivemos. Há aquilo que chamei de estágios presentes, estágios acessíveis a todos os que são formados e que vivem e que adquirem experiência durante um ciclo de vida, independente de quantos anos este ciclo de vida lhe permita viver. E eu identifiquei 4 desses movimentos, destes estágios de desenvolvimento que chamei de desenvolvimento, aprendizado, abandono e transformação. Eu vou definir brevemente cada um deles. Desenvolvimento é quando a ficha cai. É quando nós mudamos de um nível para o outro e você percebe que precisa de uma nova habilidade para aquele novo momento. Vem uma consciência da nova estação e com a consciência da nova estação, automaticamente você percebe que não tem tudo o que precisa para exercer as demandas daquilo que você começa a enxergar. O desenvolvimento então chegou até você e agora você precisa se desenvolver. E então vem o próximo ponto, que é a consciência do aprendizado, já que eu não tenho o que preciso. E o momento chegou e está ao vivo e a cores na minha frente, eu preciso então desenvolver essas novas habilidades. Eu aprendo que preciso aprender mais, eu preciso de um novo vocabulário, o meu repertório estava limitado e ele precisa ser ampliado, a mente precisa se abrir para o novo, para eu descobrir inclusive aquilo que eu não em nada sabia. Eu preciso aprender, aprendendo de maneira disciplinada. Isso é aprendizado, quando eu aprendo de maneira disciplinada. E se estou aprendendo, porque estou num momento de desenvolvimento, eu vou detectar na minha vida que diante do novo, diante do momento, diante da autoridade daquela situação que vem sobre mim, que vão haver áreas que eu preciso abandonar, que eu preciso deixar, que eu preciso romper, que eu preciso dizer, isso me segura, isso não me faz andar para frente, isso me limita, isso me controla negativamente, incluindo o passado, mas não só ele, também o presente. Então, diante do aprendizado, eu percebo isso tem que sair da minha vida, porque senão eu não vou aproveitar este momento de desenvolvimento, eu não vou aprender mais e, consequentemente, eu vou ser aquilo que era anteriormente e não vou mudar. E este processo gera o último estágio, que é a transformação. E no cenário da nossa fé, no cenário da vida com Deus, nós temos em Jesus o exemplo. Nós temos no Espírito aquele que opera, aquele que nos ajudará do desenvolvimento ao aprendizado, ao abandono, gerando em nós a transformação. E Ele vai nos transformando para sermos aquilo que queremos. Aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele tem para nós. Então, repetindo, desenvolvimento, aprendizado, abandono e transformação. Isso não é novo, isso não são fórmulas nem palavras da pós-modernidade.
Não estamos sozinhos nessa jornada. Os filhos de Israel viveram exatamente esses 4 estágios. Eles haviam vivido no Egito. No Egito eles cresceram muito e se tornaram escravos. No Egito, então, eles passaram por anos e anos de uma rotina viciada, quando não tinham poder de decidir sobre a sua vida. E isso é o caos da rotina. Você não escolhe o que come, não escolhe a hora que dorme, não escolhe a hora que acorda, não escolhe o trabalho que faz. Alguém manda, alguém intervém, alguém dita a sua vida. Agora você imagina um processo desse por 400 anos ou mais. Nessa rotina viciada, a ausência da esperança cresce cada vez mais. Porque vai se perpetuando de geração em geração. E aquilo que não é normal, que é a liberdade de gerir a própria vida, se transforma na normalidade. E a alegria é consolidada em tristeza absoluta, em ausência de rumo. Eu não posso então sonhar com uma profissão, com um desejo, com um efetuar, porque sou escravo. E assim o povo lá viveu. Muitas vezes, quando nós enfrentamos alguns túneis da vida que parece não haver saída, nós nos sentimos sufocados. Você não consegue ver o fim, e isso é um sintoma terrível de para onde, o que vai dar isso, para onde nós chegaremos. Então, imagine esse processo por centenas de anos, em todos os seus antepassados, e agora você vivendo nele de geração em geração. Até que esse gemido, até que este clamor subiu até os céus. E Êxodo nos diz que Deus então ouviu, que Deus lembrou da aliança que fizera com os patriarcas, que Deus olhou para os israelitas e que Deus então decidiu que era o momento da libertação do povo. E este povo então começa a ver que tem algo novo, tem uma esperança nova. Tem alguém que chega e diz: olha, fui eu enviado por Deus, Moisés. Tem pragas acontecendo na natureza. Tem mar que se abre, tem livramento de Deus. E então finalmente começam a viver a esperança que não viveram. Começa a viver um novo momento, o tempo do desenvolvimento. É daqui para frente, não daqui para trás. E eles então estão caminhando rumo a um novo tempo, podendo desenvolver novas aptidões. E a aptidão máxima aqui desse início era: creia que o Deus que os libertou é o Deus que continuará convosco. Como hoje nós cantamos, atravessando os rios, mares, não importa, Ele estará conosco. E eles estão caminhando, e caminham um dia, caminha 2, caminha 3, e a narrativa nos diz que não tinham água, e qualquer um ficaria desesperado com a ausência de água. E neste processo vem então alguns sentimentos do interior que brotam, e o sentimento que brota nessa hora é uma reclamação chegando ao seu líder Moisés, dizendo: o que a gente vai beber? Moisés então clama ao Senhor. Moisés fala: Deus, eu não sou o dono aqui da água, é o Senhor que tem nos dar água. E Deus dá a indicação do que fazer. Olha, tem aqui um arbusto, vai lá, vai ter água. E a água aparece, a água se torna boa. A água de uma região chamada como amarga, Mara. Está todo mundo então ali suprido da água que reclamavam. E aí vem uma máxima fantástica, que é Deus falando: olha, se vocês derem atenção ao Senhor, se vocês derem atenção a Deus, fizerem o que Ele aprova, fique tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Não vai haver dessas necessidades de maneira absoluta. Não, às vezes você passa por alguns momentos difíceis, mas eu vou estar lá para dar água. E de maneira dramática o texto ainda termina dizendo: depois desse episódio, chegaram no lugar onde haviam 12 fontes de água, e que haviam também 70 palmeiras. Em outras palavras, depois da reclamação, Deus deu água. E depois da água, Deus os deu 12 fontes, uma para cada tribo, caso você não tenha pensado. E ainda sombra de palmeiras para eles relaxarem, para eles desfrutarem. E tudo isso aconteceu somente um mês depois da saída do povo do Egito. E essa comunidade então estava ali novamente, né, nesse oásis bonito, e aí tem que partir de novo, continuar a marcha.
E vem a marcha e vem de novo a reclamação. E aí foi a reclamação mais forte. Não foi só queremos água, mas sim a reclamação que nós lemos. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Quem dera, porque lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, nós comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram aqui para morrer. Vocês trouxeram a gente aqui para esse momento. O momento na cabeça deles era de morte. O momento no plano de Deus era de desenvolvimento. Na mente deles era a continuidade da escravidão com um fim trágico no deserto. Para Deus era um momento de desenvolvimento, de liberdade sonhada. Deus sim havia ali retirados da escravidão e eles ainda tinham a lembrança da zona do desconforto da escravidão. A comparação era com o passado da inércia, quando eles não mandavam no seu tempo, nos seus dias, inclusive na sua comida. Eles estavam cegos diante do processo e do momento precioso que viviam. Ao invés então de se desenvolverem, eles preferiram culpar alguém, porque quando nós não queremos nos desenvolver, nós culpamos o outro. É o outro o problema. Eles preferiram o ruim que tiveram um dia, ao invés do novo e do melhor. O apóstolo Paulo chega a dizer a respeito dessa narrativa que, olha, povo, igreja de Corinto, não se queixem como alguns deles se queixaram lá naquela ocasião. Pois a reclamação impedia o desenvolvimento. E quando o desenvolvimento não acontece, consequentemente o aprendizado vai ser nulo. Ele não vai ser manifestado. Pelo contrário, o enraizamento do passado não vai permitir que presente seja vivido, que liberdade seja vivido. Eles estavam libertos do Egito, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não saíra de dentro deles. Qual então seria o aprendizado para ser desenvolvido e demonstrado nessa hora? Simples. Deus nos libertou, Deus continuará conosco. Deus começou uma boa obra, Deus irá terminar. Deus começa, Deus termina. Então eles, nesse contexto de não entendimento, de cegueira, percebem a máxima que foi o tema que dei a esse início de conversa, que é, não está bom o bastante. Não está bom o bastante porque eu estou me lembrando do passado. Não está bom o bastante porque eu não entendo, porque as coisas não acontecem como eu quero. Não está bom o bastante. E esse era o quando que eles viviam. Era o quando, o tempo, o espaço de tempo que eles viviam. Os colocando então nessa inércia que mantém sofrimento. Porque todas as vezes, escute isso, que você não entende o momento do desenvolvimento, o momento do aprendizado, o momento do abandono, e permite-se com tudo isso ser transformado, sofrimento vai crescer cada vez mais. E assim fica um buraco que nunca é tapado e que vai crescendo este buraco com os tamanhos cada vez maiores. Naquele estágio, naquela estação, o Senhor ainda disse, com a sua misericórdia, por isso que cantamos hoje, Ele me ama. Eu vou dar pão do céu. Vocês vão sair de casa e vai ter maná esperando. Para o fim de semana, fiquem tranquilos, eu vou dar porção dupla na sexta-feira, você come na sexta, come no sábado. No domingo, volta para o trabalho. Eu serei o provedor neste momento. Mas acordem, porque eu estou dando uma chance de vocês desenvolverem, de vocês aprenderem, de vocês abandonarem, de vocês sendo transformados. Desenvolvimento, então, que demanda aprendizado, que requer abandono e que nos transforma. Jesus trouxe a solução em suas palavras para quando não estiver bom o bastante. Jesus, repetidas vezes, diante de pessoas que poderiam dizer, Senhor, não está bom o bastante, porque estou talvez numa situação crônica ou numa situação nova. Por exemplo, diante da marginalizada mulher samaritana, Jesus chega até ela e diz, beba água viva. Que significava para ela? Vamos quebrar os paradigmas de samaritanos e judeus. Desenvolva. Não é no monte seu ou no monte deles. Desenvolva. Aprenda. Aprenda aqui mesmo com um homem, porque no cenário não poderia isso acontecer. Homem e mulher sozinho conversando. Abandone os seus critérios antigos.
Abandone aquilo que está dentro de você, mas precisa sair de condições de entrar uma estação, e que essa estação seja, no caso dela, judeus, samaritanos, Israel, vivendo e crescendo juntos na fé. Deixe transformação acontecer em você. Deixe um novo momento vir até você. Numa outra ocasião, para Nicodemos, ele disse: você precisa nascer de novo. Você é mestre em Israel, mas você precisa se desenvolver, sair desses conceitos que estão caóticos dentro de você, porque você não consegue mais lidar com eles. Você precisa aprender, Nicodemos. Você é mestre, mas não sabe tudo. Você precisa abandonar conceitos antigos. Você precisa ser transformado. E também para nós, ele nos convida ao desenvolvimento, ao aprendizado, ao abandono e à transformação. Como aconteceu aos israelitas, ele quer nos levar do deserto para a liberdade, do deserto para os oásis, do deserto para a terra, da prisão para a libertação. Aonde você está nesses níveis? Desenvolvendo porque notou o momento e está aproveitando ele, aprendendo para ter ferramentas, abandonando o que precisa ser abandonado e sendo transformado de glória em glória, com ele, o exemplo de todos nós. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, muitas vezes nos sentimos que não é o bastante. Muitas vezes nos sentimos desta forma, mas eu quero te suplicar nesta manhã que o Senhor nos ajude a ver, enxergar, a pensar com a mente de Cristo, para aproveitarmos a consciência do momento de desenvolver, porque estamos diante de novas possibilidades. Que o Senhor nos ajude a aprender através do seu Santo Espírito, que já foi enviado como aquele que nos ensinaria o caminho. Que o Senhor nos dê força para abandonar tudo que tem que ser abandonado em nossa jornada. Dê-nos força e coragem para romper com o nocivo que é contrário à tua vontade. E transforma-nos de glória em glória, Senhor. Transforma-nos, porque não queremos ser o mesmo de hoje e amanhã. Queremos ser aperfeiçoados, mais parecidos com Cristo e menos parecidos com o que somos. Faz isso em nós, eu te suplico. E cada um no seu nível, ajude a encarar esse momento como um momento precioso. E não um momento que nos leve de volta a nenhuma escravidão. De alma, de corpo, de coração. Oramos, esperamos e confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.